A Polícia Civil realizou na tarde de ontem uma operação para combater a venda de peças de carros sem documentação em ferros velhos. A medida quer coibir o desmanche de carros roubados. A ação policial começou na zona centro-sul da cidade. Vamos ver. Este foi um dos carros que foram apreendidos na Operação Sucata. Ele ia para o desmanche e as peças seriam vendidas. Nenhum dos 4 veículos que estavam no local tinham a documentação necessária. Tem um veículo apreendido que constatamos que se trata de um veículo já com notificação judicial, né, para ser apreendido e entregue ao banco, que foi vendido para estabelecimento aqui, para esse sucatão. O ferro velho fica na Avenida Professor Newton Lins, na zona centro-sul. Também foi constatado desvio de energia elétrica e crimes ambientais. A gente constatou uma ausência de licença ambiental de funcionamento, né? Aí vai responder por um delito específico, nesse caso, que está funcionando sem a licença adequada, e também o delito de poluição, né? Porque era feito descarte de óleo e outros materiais poluidores de maneira inadequada, e também pelo delito de armazenagem inadequada de material potencialmente poluidor. O proprietário, que não estava no local, vai responder criminalmente e pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. Um homem foi preso depois de roubar um funcionário de um shopping que fazia serviço bancário. A polícia conseguiu recuperar o dinheiro e apreender uma arma. O repórter Márcio Paz Barreto traz as informações para a gente. Carlos Alberson Pereira Monteiro, de 31 anos. Ele foi preso por uma equipe de policiais da Rocan por volta de meio-dia desta segunda-feira, logo depois de ele ter cometido um assalto a um funcionário do shopping. Com ele, a polícia encontrou, além de um revólver, 4 malotes. E, segundo informações, o Carlos estaria monitorando essa vítima há pelo menos 2 semanas. Já sabia que ele iria sair com esses malotes para uma agência bancária e, no momento exato, ele abordou para fazer o assalto. A população viu, tentou correr atrás do Carlos, ele fugiu para uma residência ali nas proximidades do São Geraldo. Chegando no local, foi informado que ele estava dentro da residência. Fizemos adentramento, juntamente com a minha equipe. E chegando no banheiro, foi feita a detenção do mesmo. Identifiquei que era a polícia. Ele se deitou, jogou a arma e a bolsa que ele tinha pego os malotes da vítima. Foi dado voz de prisão a ele, dos seus direitos, algemado e conduzido ao DIP. O Carlos foi trazido para o 22º Distrito Integrado de Polícia, foi ouvido pela delegada Andréa Rego. Segundo a delegada, ele disse que já tem passagem pela polícia por roubo. Agora, ele vai responder pelo crime de roubo majorado e segue para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E ontem teve o lançamento da campanha de desarmamento infantil aqui na capital. Parece estranho, né? Desarmamento infantil. Vou explicar para você. A ideia é conscientizar os pais para que não deem presentes aos filhos aqueles brinquedos que imitam armas, né? De acordo com as autoridades, a iniciativa ajuda a diminuir o índice de criminalidade, além, claro, de não incentivar a violência entre os pequenos. Vamos ver. A lição é aprendida desde cedo. Arma não é brinquedo. Pelo menos essa é a mensagem que essas 2 crianças quiseram passar quando fizeram um cartaz separando as brincadeiras boas das ruins. Boneca, amarelinha e muitas outras brincadeiras, mas que não sejam arma, que não seja faca. Não faz bem e também pode cometer crimes. E as crianças têm que brincar, se divertir, em vez de usar arma, tem que fazer esporte, estudar. A campanha já começou há 2 semanas, mas a Secretaria de Ação Social resolveu fazer uma abertura oficial aqui na zona norte da cidade. Os representantes das escolas da rede pública estão aqui para levar para as unidades de ensino a lição de que violência não se pratica nem brincando. São as palestras socioeducativas, são as rodas de conversa. Agora que a gente chega o período que é o Dia das Crianças, junto com a parte da escola, a parte pedagógica, nós vamos oferecer brincadeiras saudáveis, brincadeiras que estão esquecidas, né, no nosso convívio
vive no nosso dia a dia. Uma das iniciativas será recolher as armas de brinquedos das crianças e estimular os pais a não comprarem esse tipo de produto para os filhos. Nós, como pais, somos referencial dentro de casa. Então não vamos deixar que o filme tal, o bambambam do momento, seja o referencial. Nós somos o referencial e é dever de todos proteger integralmente a criança e o adolescente. Eu conto com você. Os números da polícia mostram que a iniciativa é válida. Só neste ano, 276 armas de fogo foram apreendidas na zona norte de Manaus. O delegado da Seccional Norte explica que os simulacros, armas falsas que parecem verdadeiras, também aumentam a incidência de crimes. Não só o desarmamento de arma de fogo, mas tirar a criança do universo de simulacros que significam ou simulam armas de fogo, para que justamente cresçam num ambiente de paz, de harmonia, conscientes de que devem brincar, mas não brincar de arma de fogo. Principalmente essa semana, né, que tá todo mundo meio que escolhendo os brinquedos para dar para os filhos na semana que vem. Tá aí a dica do delegado. Faça isso, né? Vamos ajudar a ter uma cidade, uma vida, uma geração de pessoas com mais segurança. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas iniciou ontem uma campanha para combater o tráfico de drogas na zona leste da capital. A ação faz parte de um projeto nacional e aqui já apresenta bons resultados, viu? A gente mostra agora para você. O projeto CRAC é possível vencer é um programa do governo federal, implantado em parceria com o governo do estado desde o mês passado no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Nessa terça-feira, durante o lançamento oficial do programa, os primeiros resultados já foram anunciados pelas equipes da Secretaria de Segurança Pública. Nós apuramos que desde o dia 19, em que começamos a agir aqui no Jorge Teixeira, nós reduzimos os homicídios para 0. E o tráfico de drogas também não tivemos nenhuma ocorrência. O programa, que é voltado a ações contra o crack, em Manaus vai estar focado em ajudar a combater o tráfico e venda de outras drogas. Os recursos já possibilitaram a instalação de 20 câmeras pelo bairro e a aquisição de ônibus para o monitoramento dessas imagens. Viaturas e armas não letais também foram adquiridos. Isso aqui, como é um plano piloto, posteriormente pode ser deslocado para outro local da cidade. Morreu ontem o delegado de Polícia Civil, Raimundo Nonato Acioli. Ele tinha 49 anos e estava em tratamento contra um câncer. Raimundo Acioli tinha 22 anos de carreira, foi titular de vários distritos integrados de polícia e também assumiu o cargo de delegado-geral de outubro de 2015 a maio desse ano. Ele comandou operações importantes de combate ao tráfico de drogas, homicídios e latrocínios. Por conta desse trabalho, chegou a ser condecorado com medalha Tiradentes da Polícia Militar. O corpo do delegado Acioli foi velado no auditório da Delegacia Geral e enterrado no fim da tarde de ontem. Nossos sentimentos sinceros à família. Ontem, nossa equipe de reportagem voltou ao bairro de Petrópolis, onde um incêndio de grandes proporções atingiu 7 casas na última segunda-feira. Pouca coisa sobrou e 10 famílias ficaram desabrigadas. Uma história muito triste que a gente mostra agora de novo para você. Do alto é possível ver o tamanho do estrago. A paisagem da Avenida Paulo VI e do Beco Dilúvio, em Petrópolis, foi completamente alterada. Durante toda a manhã desta terça-feira, servidores da prefeitura limpavam o local. Quase tudo foi carbonizado. A Defesa Civil Municipal avaliou os riscos e ainda deve fazer intervenções na área. Teve umas 2 residências que faziam limite aqui com essa área que pegou fogo. E aí a gente orientou os moradores não ficarem no local até a gente poder fazer uma avaliação mais minuciosa que foi realizada pela parte da manhã. E tem uma casa que vai precisar ser demolida? Tem uma situação que a casa era uma casa mista, a parte de cima era casa de madeira. E aí tem uma situação de risco lá que o nosso pessoal vai fazer a demolição. Para socorrer emergencialmente as famílias afetadas, a Prefeitura entregou colchões, lençóis e alimentos. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos ainda disponibilizou 5 assistentes sociais e uma psicóloga, além de funcionários para ajudar na emissão de novos documentos para quem perdeu tudo. Uma equipe de identificação nossa já se encontra no local, fazendo todos os procedimentos para a retirada da segunda via dos documentos que foram perdidos pelas famílias. Durante o incêndio, a energia elétrica precisou ser cortada e a confusão era muito grande. Então, a Defesa Civil voltou hoje para fazer um levantamento correto. Segundo eles, 7 casas foram totalmente destruídas e 10 famílias ficaram desabrigadas. Eduardo trabalhava na oficina de sofás, onde o incêndio teria começado. Surge muito maus comentários
E às vezes tem que estar aqui para presenciar o que é que de fato aconteceu. E o que foi que de fato aconteceu? O de fato aconteceu foi criança brincando com linha de papagaio, causou curto-circuito ali atrás. Aí nesse curto-circuito pingou uma faísca num colchão. Foi suficiente para começar uma grande proporção de incêndio. Mesmo com ferimentos por todo o corpo, ele ainda procura entre os escombros ferramentas de trabalho para que possa retomar a rotina como tapeceiro. Eu tentei salvar algumas ferramentas minhas, mas não deu tempo, só deu para salvar dois objetos, não é o suficiente. As chamas começaram no início da noite. Como a maioria das casas era de madeira, o fogo se alastrou rapidamente. Os bombeiros chegaram em poucos minutos, mas não foi possível evitar o estrago. Alguns moradores ainda tentaram salvar objetos e documentos, por isso alguns saíram feridos. As causas da tragédia ainda são investigadas. Ângelo é uma das pessoas que perderam quase tudo. Apesar da ajuda do município, ele se preocupa com o futuro. Quando o aluguel social acabar, ele e toda a família não terão onde morar. Pedir ajuda das autoridades aí para ser negócio de areia, cimento, para a gente reerguer as casas da gente que pegou fogo, né? O resto a gente se ajunta aqui, faz um mutirão e constrói. Vizinhos já manifestaram solidariedade? Já, todo mundo já. Triste, né? A Secretaria de Assistência Social informou que a duração do aluguel social pode chegar até 1 ano. A gente continua acompanhando o caso dessas famílias, porque realmente é bem penoso, é bem triste. A Fundação de Medicina Tropical está convocando voluntários para testar a vacina contra a dengue. A ideia é acompanhar esses voluntários por 5 anos e testar aí a eficácia do medicamento. Quando soube da notícia que precisavam de voluntários para testar a vacina contra a dengue, Dona Maria logo se habilitou. Ela faz parte de um grupo que sempre está em contato com áreas verdes e pode sofrer a ação de insetos. E como a gente acampa muito, o Clube de Desbravador acampa muito, aí uma prevenção de pegar dengue, aí a gente vai estar se prevenindo. A vacina contra a dengue foi desenvolvida pelo Instituto Butantan e a Fundação de Medicina Tropical é um dos 14 centros envolvidos na pesquisa. Aqui, os voluntários e pacientes são acompanhados por 5 anos por uma equipe médica de uma unidade de saúde no bairro Amazonino Mendes, na Zona Leste. Até agora, cerca de 200 pessoas já receberam a vacina em Manaus. A ideia é de que essa população que recebeu o produto investigacional, ou seja, a vacina, ela vai estar exposta naturalmente à transmissão da dengue, porque esses bairros aqui têm histórico de transmissão de dengue, e que, como nós vamos fazer o segmento dessas pessoas, qualquer episódio febril vai ser coletado a amostra de sangue delas e verificado se elas foram ou não expostas ao vírus da dengue circulante. Em sendo, vai restar demonstrado que ela foi exposta ao vírus, mas que a vacina protegeu. Quem quiser participar aí do experimento pode agendar uma visita ou tirar dúvidas pelos telefones que estão aí na tela. Não podem participar grávidas, pessoas com doenças crônicas ou que estejam em tratamento com quimioterapia. Mais de 80 mil doses de vacina foram aplicadas durante a campanha de multivacinação aqui em Manaus. A maior parte foi em crianças menores de 5 anos. A campanha atingiu também gestantes, idosos, professores e outras pessoas, que fazem parte de grupos prioritários. O foco principal dessa campanha foi a atualização da carteira de vacinação, mas a Secretaria Municipal de Saúde avisa que as unidades de saúde continuam, claro, atendendo normalmente quem precisar dessas vacinas. O Amazonas ainda é o segundo estado brasileiro em número de pessoas com vírus HIV. O dado é triste, mas a notícia que a gente traz agora é boa, viu? Em 2017, agora no ano que vem, o SUS vai disponibilizar uma nova medicação tão potente quanto essas que já existem hoje, mas com menos efeitos colaterais. Este é o principal remédio usado no Brasil no combate ao vírus HIV. São 3 medicações em uma única cápsula, tomada uma vez por dia. A maioria dos pacientes não se queixa do remédio, mas alguns relatam efeitos colaterais. Delírios, insônia, alucinações, dor de cabeça. Alguns podem causar náuseas, vômitos, são os mais frequentes. O efavirenz é o componente que costuma causar esses distúrbios. Por isso, este outro coquetel, sem a substância, conhecido como 2 em 1, associada a outras medicações, tem sido a alternativa para os portadores de HIV que sofrem com os sintomas.
A novidade agora é uma medicação chamada dolutegravir, já usada por pacientes no Canadá, nos Estados Unidos e na França. Graças a uma negociação do governo brasileiro com o laboratório fabricante, foi possível baixar o valor desse medicamento e ele já vai estar disponível no Brasil, na rede pública de saúde, no ano que vem. Na Fundação de Medicina Tropical em Manaus, as cápsulas, por enquanto, são usadas apenas experimentalmente. Mas a eficácia delas já foi comprovada. Além de mais potente no combate ao vírus HIV, o dolutegravir causa bem menos efeitos colaterais, o que deve contribuir para a redução do abandono do tratamento. Mas a especialista explica, ele ainda precisa ser associado ao remédio 2 em 1 e não vai ser prescrito para todos os pacientes. O novo medicamento vai ser indicado para pessoas que estão iniciando, ou seja, virgem de tratamento, e aquelas pessoas que apresentaram falha a algum dos medicamentos que ela já utilizava. Então, inicialmente, a gente prevê que sejam essas duas indicações. A novidade é muito bem-vinda, mas o principal remédio contra a AIDS sempre vai ser a prevenção. Olha, pessoas que vêm do interior para o tratamento contra a hanseníase e não têm como se manter aqui na capital e são acolhidas em instituições como a Casa Andréa. Mas a instituição enfrenta dificuldades, viu? E pede aí apoio financeiro para continuar a desenvolver esse bonito trabalho. Vamos ver. A casa leva o nome da mãe de um dos grandes apoiadores da instituição. Ela existe há 38 anos aqui no Amazonas e fica localizada no bairro Coroado. Nós não recebemos apoio do governo, nós não temos um recurso, nós não temos um ganho. A situação preocupa e são pessoas que buscam tratamento para a hanseníase. Na Casa Andréa, a gente encontrou não só amazonense não, viu? Mas também gente que veio do Acre, como o Raimundo, que está no Amazonas há 1 ano. Ele tem família no município de Iranduba, mas desde que soube que em Manaus existe essa instituição, ele veio para cá, isso há 4 meses. O apoio aqui é muito bom, porque não só do Acre, como de Roraima, de outros municípios também chega a gente para cá. Vem, volta, pega o medicamento e volta para casa. Eu moro só, aí eu vim para cá, para meus colegas para cá, no Coroado, porque aqui é nosso, né? Aqui sempre a gente tem o preconceito por todo canto, né? O preconceito nunca acaba, né? A instituição hoje, só para vocês terem uma ideia, tem uma dívida só de água no valor de aproximadamente R$70 mil. Não tem um carro próprio e essas pessoas, nessa situação, elas acabam indo buscar o tratamento de ônibus. Sobre a luz, a prefeitura paga, mas o problema dessa água é complicado aqui conosco, que nós estamos com essa dívida e agora nós estamos pensando em como arrumar um dinheiro para pagar. Então, as pessoas puderem nos ajudar, né, com 1 quilo de alimento não perecível, nós seremos muito gratos a elas. E outra coisa também, as pessoas que puderem, né, nós temos uma conta, a casa tem uma conta. Se alguém quiser depositar R$1, R$2, tudo será bem-vindo, porque nesse momento nós precisamos. Quem quiser ajudar a instituição pode ligar nos números que aparecem no seu vídeo para doações financeiras. O banco é a Caixa Econômica, a agência é 1043, conta poupança 38607-2. Quem puder ajudar, qualquer ajuda é muito bem-vinda, sem dúvida nenhuma. Agora a gente tem uma boa notícia para o trabalhador. O sistema Cine vai retomar a emissão de carteiras de trabalho sem a necessidade de agendamento prévio. A gente vai conversar agora com o Márcio Azevedo, que tem mais informações sobre esse assunto com a gente. Fala com a gente ao vivo, não é isso, Márcio? Bom dia. Essa determinação está valendo a partir de quando, hein? E como é que o trabalhador, você imagina, vai receber aí essa notícia, Márcio? Bom dia. Oi, Dani, bom dia a você que está conosco. Olha, a partir de hoje já começa a valer essa determinação. O que acontece? A emissão da carteira de trabalho, que sofreu modificações, né, uma nova carteira, ficou suspensa aqui no estado e em outras capitais também por falha nesse novo sistema implantado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Eles implantaram nas capitais, porém o sistema estava muito estável, não se conseguia fazer essa emissão desse documento, então o Ministério resolveu suspender.
ficou quase 2 meses suspenso. E aí ele emitiu uma nota ontem informando que volta a partir de hoje a emissão desse documento aqui no Amazonas. E aí já está funcionando tanto nesse Cine estadual que nós estamos aqui na Joaquim Nabuco, quanto no Cine do Garajão, nas outras unidades do Cine que tem espalhados pela cidade e em alguns parques. E aí quem já está agendado não tem problema, só é chegar no dia que foi agendado, vem, a pessoa vai ter prioridade. Ademais, as outras pessoas que não fizeram agendamento não tem problema, só é vir na unidade que eles vão emitir. Diariamente, Dani, são emitidas aproximadamente 120 carteiras de trabalho. O Ministério também enviou uma espécie de manual para essas unidades, para caso ocorram os problemas no sistema, eles saberem como resolver. E aí, em último caso, eles vão emitir a carteira de trabalho preenchida manualmente, como era feita no passado. Essa nova carteira, todos os dados são lançados no sistema, esse sistema ele é integrado com os outros órgãos, ela é já impressa digitalmente, muito semelhante ao novo passaporte. Isso tudo para evitar fraudes, né? Porém, esse sistema não deu muito certo, apresentou falhas, como eu disse, e aí ficou esse tempo todo suspenso. Então, você, trabalhador que estava querendo tirar a sua carteira de trabalho e, quando procurou o Cine, estava suspensa, pode procurar qualquer unidade já a partir de hoje que você vem e tira seu documento. Reforçando, quem já está com agendamento pode chegar na unidade, não tem problema, que vai ser atendido com prioridade. Quem não fez agendamento não tem problema, só é procurar uma das unidades dos PACs para fazer a emissão desse documento, que para muita gente aí já era aguardado. Tem gente que perdeu, precisava de segunda via e não estava conseguindo. Então essa é a boa notícia para o trabalhador, Dani. Obrigada, Márcia Azevedo. Até daqui a pouco. Depois de um início de ano complicado por causa da crise, a produção de motos no Polo Industrial de Manaus começou a apresentar um crescimento nesse semestre. Isso animou, claro, as montadoras, que estão investindo em lançamentos, inclusive, para tentar aquecer ainda mais o mercado. Vamos ver. A produção de motos, que começou o ano com quase 76 mil unidades produzidas, perdeu força em abril, mas voltou a se recuperar. O último balanço da Abraciclo demonstra essa evolução no setor. A maior fabricante do segmento não tem do que reclamar. Afinal, ela acaba de lançar a 9ª geração da motocicleta mais vendida do país. E temos uma perspectiva de, pelo menos a partir de 2017, começar a melhorar gradativamente. Então, isso nós estamos já nos preparando, né, para o futuro, porque crise, vou te dizer, desses 40 anos que nós chamamos aqui, nós passamos por várias. Então, será mais uma que vamos enfrentar e vamos superar, sem dúvida. O modelo, que foi o primeiro a ser fabricado no Polo Industrial, será testado em uma viagem de mais de 6 mil quilômetros entre Manaus e São Paulo. No comando da expedição, vai o piloto que há 40 anos fez o mesmo trajeto. Hoje está muito melhor, porque na época, em 76, você tinha não só até Porto Velho de terra, como de Porto Velho a Cuiabá também era um areião. E além de tudo, você tem muito mais comunicação, né? O pessoal vai ter telefone por satélite, etc. Vai estar conectado com todo mundo. Que bacana, né? Que ideia boa. Olha, ideia boa também são de estudantes da rede pública de ensino que vão representar o Amazonas na Olimpíada Brasileira de Robótica, que acontece no fim desse mês em Pernambuco. Junto com eles, sabe quem? O TT. É um robozinho que promete ser a sensação na etapa nacional. Vamos saber mais detalhes na reportagem da Adriane Diniz e do Alex Gomes. Laura, Laís e Pedro. Os 3 representam um grupo de 20 alunos do projeto de robótica que vai levar o nome do Amazonas à Olimpíada Brasileira da modalidade. Eles criaram o TT, este robozinho de Lego que venceu a etapa estadual da Olimpíada de Robótica. Demoramos em torno de 5 semanas para fazê-lo e ele faz as programações que a gente programa no notebook e a gente envia por via Bluetooth para o robô, que é o EV3, e para realizar o circuito da pista da UBR. Na prática, o robô segue a trilha e desvia dos obstáculos, seguindo a programação desenvolvida para ele. O projeto é pioneiro em Manaus. Em pouco mais de um ano já tem bons resultados. Eles venceram a etapa estadual, vão representar o Amazonas neste mês lá em Recife. E se o TT tiver um bom resultado, ele pode ir muito mais longe. A etapa mundial é em abril do ano que vem, no Japão. Eles aprendem de maneira prática aquilo que eles
aprendem na sala de aula na teoria, né, na matemática, equação, matriz, essas coisas, tudo ele vem aplicando na programação. As lições são ensinadas na única escola pública de Manaus com projeto de robótica, a Unidade Municipal Jorge Rezende Sobrinho, no bairro Tancredo Neves, na zona leste da capital. A iniciativa tem dado tão certo que já tem alunos com planos para o futuro. Influenciou a mim, vários amigos meus. Entramos na equipe, participamos da primeira, na segunda, e vimos que aquilo era para a gente, foi escolhido para aquilo. Foi uma coisa assim, foi escolhido dedo a dedo, e eu já escolhi, eu quero seguir no ramo de engenharia. E é justamente essa a intenção. Os bons resultados devem levar esse tipo de robozinho a várias outras escolas. O objetivo geral do nosso projeto é incentivar desde o ensino fundamental o interesse pelas áreas de ciências exatas, né? Que eles sigam na área de programação, de ciência da computação, engenharia elétrica, engenharia eletrônica. E a gente fica na torcida pelo TT. Ao representante do Amazonas, boa sorte nas Olimpíadas. Força aí, TT, mas sem dúvida nenhuma esses alunos aí já são vencedores. A gente continua falando de educação. O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais divulgou a lista das melhores escolas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A boa notícia é que uma das instituições de ensino com melhor desempenho na região norte é daqui de Manaus. Vamos conferir na reportagem da Amanda Morim e do Gustavo Barros. Eles são disciplinados e focados nos estudos. O bom comportamento por aqui é geral. E essa combinação levou a escola a alcançar o primeiro lugar em 2015 no ranking do Exame Nacional do Ensino Médio no Amazonas e em 104º no país. A instituição está apenas 10 anos no mercado e sempre ficou entre os 20 primeiros lugares no Enem. O que é mais importante são as 250 vagas conquistadas nos vestibulares de faculdades e universidades públicas do Brasil e do exterior, além de 29 primeiros lugares. Então, assim, isso nos engrandece enquanto instituição, isso nos engrandece enquanto educadores. Esse resultado não foi do dia para a noite, existe uma construção disso, um aprimoramento do projeto do ensino médio, que o ensino médio é o fechamento, tá? Mas a reformulação ela vem acontecendo a cada ano em todos os segmentos. Com isso, os alunos se sentem muito mais motivados a estudarem nesta instituição que está no topo da educação. Isso motiva muito a gente a continuar batalhando pelos nossos sonhos de entrar na faculdade. Principalmente agora nessa reta final de vestibular, todos os vestibulares estão aparecendo, mas em contrapartida a responsabilidade é maior ainda na costa do estudante, porque, claro, para manter o nome da escola, para manter a credibilidade da escola, acima de tudo, a responsabilidade é o dobro. Olha, até o dia 21 estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas que são privadas de liberdade, né? Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, as provas dentro das unidades prisionais. Os internos interessados e participarem do Enem recebem suporte da Secretaria por meio da Escola de Administração Penitenciária. Em 2015, 574 internos das unidades prisionais do Estado foram inscritos no Enem. Desses, 16 tiveram bom desempenho com notas até para concorrer à bolsa de estudo. 4 detentos foram aprovados para o curso do nível superior. E quem está em busca aí de qualificação profissional pode ter a chance de fazer um dos cursos oferecidos por uma instituição de ensino com preços bem acessíveis. Eu converso agora com Thea Morel, que traz as informações para a gente ao vivo sobre esses cursos. Não é isso, Thea? Bom dia para você. Quantos cursos serão oferecidos e quais são eles, hein, Thea? Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Bom, são pelo menos 8 cursos, né, profissionalizantes, principalmente para aquelas pessoas que não querem esperar aí terminar uma graduação e querem, de alguma maneira, exercer algum tipo de profissão, né? São cursos que também servem de complementação para quem já atua em algumas áreas. Tem alguns cursos, por exemplo, que são voltados para a nutrição das crianças, que são voltados também para a área de estética. E para falar um pouquinho sobre essas opções, eu tenho aqui ao meu lado a Alexandra de Andrade, que é a coordenadora do Grupo Literatos. Bom dia, Alexandra. Alexandra, vamos falar um pouquinho dessas opções, dessas 8 opções, para quem quiser de alguma maneira se profissionalizar e quem sabe aí investir numa nova profissão para o mercado de trabalho.
Então, a formação continuada certamente é uma das opções e uma das maneiras para você agregar e fazer inovação no mercado de trabalho, principalmente nesse cenário econômico que nós vivemos hoje. E o Literatos ele acaba oferecendo esses cursos rápidos de 4 horas, 10 horas, 20 horas, buscando agregar conhecimento e inovação para você que está buscando, está se inserindo no mercado de trabalho. Hoje, por exemplo, nós estamos com o curso Lançamentos Contábeis, para você que é profissional da área de gestão ou estudante nessa área. No dia 10, temos também para a parte da estética, com o Ilke Cidade, que está juntamente conosco fazendo esse trabalho belíssimo de parceria, cílio a cílios, E assim como outros na área de nutrição, estética, gestão em negócios e saúde, bem como feridas e curativos, que nós teremos no dia 9. E tem também um curso de anatomia, para aquela pessoa que já quer começar a se preparar, para quem sabe lá na frente investir em um curso de graduação como enfermagem, um curso da área de saúde, Ou também profissionais de radiologia, ou que tenham interesse em fazer uma graduação, ou estejam querendo também fazer o curso técnico na área de radiologia, que nós também oferecemos no Literatos. Coordenadora, qual é que é o preço do investimento que essas pessoas têm que fazer, e como é que é a carga horária? A carga horária varia de 4, 8, 10 e 20 horas. São cursos rápidos, cursos de extensão, livres, e varia de uma maneira, o valor de uma maneira acessível, de 25 a 100, 150 reais. Ok, pois é, Dani, essa é uma boa oportunidade, para quem quer investir aí num curso que seja rápido, que possa garantir uma vaga no mercado de trabalho. Obrigada, Thea Morel, pelas informações. Até daqui a pouco. Olha, agora a gente vai falar de um assunto sério, bastante sério. Você sabia que o Amazonas é um dos estados da região norte onde a incidência do câncer do colo uterino supera o câncer de mama? É que o controle desses cânceres ainda é um desafio aqui na nossa cidade. Só para se ter uma ideia, existe uma estimativa de 390 novos casos de câncer de mama para cada 100 mil mulheres e 520 novos casos de câncer de colo do útero nesse ano de 2017. Aí, alarmante, A gente vai conversar agora aqui no Manhã no Ar com a diretora de Ensino e Pesquisa da Fundação de Oncologia do Amazonas, a Kátia Torres, que vai dar mais detalhes dessa pesquisa para a gente. Bom dia, Kátia. Bom dia. Que bom recebê-la aqui. Igualmente, uma alegria. Agora, esses números são muito preocupantes, Vocês acompanham já há pelo menos 6 anos. A gente estava conversando aqui antes da entrevista. São números crescentes? São. Na verdade, por isso que a gente precisa conversar muito sobre esse assunto. Os números de câncer de colo de útero, realmente, como você disse, superam o de mama, quanto que no Brasil inteiro o câncer em mulheres mais frequente é o de mama, que precisa também ser combatido, precisa ter bastante sensibilização. No entanto, o de colo de útero aqui está batendo recorde, a gente não comemora esse número, pelo contrário, a gente precisa conversar com a população, a gente precisa dizer para as mulheres, vocês precisam procurar fazer os exames e, ao fazer o exame, procurar o resultado. E tendo uma conduta a ser seguida, sigam, porque esse câncer, se for detectado precocemente, ele tem cura. Existem métodos de terapia, seja por cirurgia, rádio, quimioterapia, passa por isso, mas tem chance de cura. Mas a sobrevida é maior. É muito maior. Quando está avançado, que é o que, infelizmente, a maioria dos casos, quando procura o serviço já está bastante avançado, realmente o tratamento é mais difícil, a chance de cura é menor. Mas é um câncer prevenível. A população precisa saber, as mulheres precisam saber que o câncer de mama e o câncer de colo de útero são preveníveis e devem ser detectados precocemente com grande chance de cura. Então, a gente tem que falar nessa positividade que é um diagnóstico precoce. Eu li certa vez, você vai confirmar se o que eu li está correto ou não, que é uma incidência grande de câncer de colo uterino, mais do que de mama, está muito relacionada à qualidade de vida, à informação da população, e normalmente acontece em cidades ou locais do mundo onde tem baixa escolaridade, baixa informação, ao contrário do câncer de mama, que, enfim, ele é mais generalizado em qualquer país, é alto índice, por exemplo, nos Estados Unidos. É verdade? Existe essa relação? É verdade, existe a relação. Na verdade, assim, é importante saber que o câncer de colo de útero acontece na proporção em que existe a infecção por um vírus, que a população já está até mais acostumada a saber, e quanto mais a gente falar disso, melhor, que é o vírus papilomavírus humano, que é o HPV. Como esse vírus é transmitido? Por relação sexual. E as mulheres precisam ter esse esclarecimento. Então, assim, se a gente olha um mapa do mundo, a gente vê pintado de escuro, que seria assim, onde tem maiores incidências, justamente os países menos desenvolvidos, onde existe menor esclarecimento, menor
é nível educacional, é esclarecimento, é prevenção. E prevenção está muito vinculada a esclarecimento, à educação. Então, existe sim essa relação, porque o HPV ele é transmissível sexualmente, é uma doença relacionada inclusive com HIV e outras. Não quer dizer que quem tem HIV tem HPV, mas como a transmissão é semelhante, isso se assemelha à forma de transmissão. E por isso, sim, se replica em países com desenvolvimento menor, com IDH menor e com um nível de educação menor. E o Brasil está nesse número, né? Quer dizer, se a gente olha o mapa do Brasil como um todo, a gente nem se assusta tanto, apesar de preocupante. Mas quando a gente foca na região norte, foca no Amazonas, foca em Manaus, a gente vai vendo que os números proporcionais vão aumentando. Então a gente ainda tem esse número, o Amazonas precisa, o estado do Amazonas, o Brasil precisa reverter esse quadro. E por isso que a gente está aqui, né? Nós estamos no Outubro Rosa, é um mês em que a gente deve sensibilizar todas as mulheres a partir do início da vida sexual. E hoje, de uma forma geral, é cada vez mais precoce. Precisa ter essa consciência de fazer o exame rotineiramente e seguir as orientações que são dadas, né, para a equipe de saúde. Campanhas assim como o Outubro Rosa, inclusive a gente está de rosa aqui fazendo uma alusão também a esse período, né, do ano. Já é uma campanha tradicional, a gente sabe, né? As cores começaram, várias campanhas relacionadas à saúde se relacionam a cores, mês e cor. Mas o Outubro Rosa eu acho que foi praticamente um pioneiro, pelo menos que eu me lembro. Esse tipo de ação, de fato, traz um resultado, chama a atenção, se fala mais sobre esse assunto? Se fala mais, a mídia contribui muito, a população se sensibiliza mais. No entanto, a gente precisa... Eu estava dando uma aula esses dias e falando, gente, o rosa tem que ser 365 dias, porque nós, mulheres, não devemos só nos alertar nesse momento. A população não deve se alertar só nesse momento. Mas é isso, impacta sim, é uma campanha mundial, tá? Realmente foi pioneira. É uma campanha mundial e de sensibilização, de relembrar. Mas a gente precisa relembrar e sacudir. Precisa relembrar e uma mulher dizer para outra, e você já fez seu exame? Será que a minha mãe já fez? E a minha vizinha, a minha melhor amiga? Sabe? Então, entre as meninas, entre as moças, a gente precisa falar sobre isso sem tabus e atingir populações que às vezes são isoladas. Muitas vezes os exames que são feitos em grande escala, existe um grupo da saúde muito voltado para isso, mas às vezes atinge a população que não é a mais preocupante, né? Que é acima dos 25 anos até os 59 anos. É a etapa da vida que a mulher precisa estar bem realmente atenta, é a etapa da vida que a mulher precisa fazer os exames preventivos com periodicidade regular. É anual, Kátia? Anual. É o famoso Papa Nicolau. É o Papa Nicolau. Tá? Todo mundo conhece, é o que a gente chama de teste preventivo, o Papa Nicolau. Anual, ou quando a mulher já está com os exames ok, 2 exames seguidos ok, pode até se espaçar mais. Mas o que a gente precisa lembrar? Não pode esquecer disso. Pelo menos uma vez por ano, ou, se possível, um pouco mais. Mas não passar disso, porque o câncer de colo de útero ele demora 10 a 15 anos para uma lesão que iniciou aqui virar um câncer lá. 10 a 15? 10 a 15. Então, nós temos tanto tempo para diagnosticar, mas a cada 2 anos você precisa checar, porque essas lesões vão progredindo, tá? Então, você pode pegar a lesão na fase inicial, tem um tratamento específico, um segmento específico. Mas já na frente, talvez necessário uma pequena cirurgia. Nem câncer você vai ter. Você tirou a lesão antes de virar câncer. Quer dizer, consegue fazer esse diagnóstico muito antes, muito no início, é isso? Exatamente. E a chance de cura é 100%. Agora, você fala a partir dos 25 anos, uma surpresa para mim, inclusive. Eu achei que era a partir dos 35, 40, não começa tão precocemente? Estamos falando de colo de útero, sim. De colo de útero, mama sim. É a partir dos 40, 38, 40 anos em diante para mama. É necessário que, até antes disso, a mulher inicie os cuidados de se observar, de passar as mãos nos seus seios, de tentar ver se tem alguma alteração, algum nódulo que mês passado não tinha, será que esse mês continua? Eu vou procurar um médico. Não custa nada a gente olhar. Tem que ser assim, a gente tem que estar atento com o nosso corpo. Mas para colo de útero, a partir dos 25 anos, tem que fazer o exame preventivo sempre, tá? Ele é oferecido gratuitamente na rede pública de saúde, então não tem essa desculpa de dizer assim, é caro, ou de alguma maneira eu vou ter alguma despesa. Toda a rede pública de saúde oferece esse exame? Toda a rede pública de saúde oferece o exame, inclusive nas unidades do interior. Os agentes de saúde que chegam até a sua comunidade lá na beira do rio, eles fazem, eles lhe conduzem ou eles levam os aparatos necessários para fazer o exame.
mas o importante é realizar. E depois que realiza, seguir atrás do exame. E aí, cadê meu resultado? Porque também a gente vê que existe uma cadeia, né, entre abordar uma mulher e ela realmente coletar o material para o exame ser realizado com qualidade, ser lido, o resultado ser emitido e voltar para essa mulher. E essa mulher ser orientada, olha, a senhora precisa fazer isso ou aquilo. Às vezes essa cadeia se quebra. Então nós, que somos as interessadas, nós somos as mulheres, vamos atrás do resultado. Por menos esclarecida que você seja. O importante é saber. Eu só estou procurando, só quero saber se eu estou bem. É isso que a mulher tem que insistir, né? E é essa cadeia, esse movimento que a gente quer provocar dentro da cabecinha de todas as mulheres, e uma lembra a outra, por isso nós estamos no Outubro Rosa, mas como eu disse, que se perpetue a ideia. Então, os exames são oferecidos, são gratuitos, é simples, e que a gente está incentivando que seja realizado. Hoje em dia são feitas campanhas de vacinação de garotas, né, entre 10 e 13 anos, se eu não estou enganada, contra o vírus HPV. Você acredita que a próxima geração, com essas vacinas que já estão sendo aplicadas agora, as próximas gerações de mulheres vão estar, de fato, melhor protegidas e a gente vai ter um número menor do que é apresentado hoje, Kátia? Com certeza. Então, assim, a vacinação para HPV é extremamente importante. A expectativa é que faça um efeito nos números, de forma geral, da saúde pública nesse tempo, de mais ou menos em 10 anos após o início das vacinações. Por quê? A vacina está cobrindo meninas que, a princípio, estão antes do início da fase da vida sexual. Portanto, quando elas iniciarem a vida sexual delas, elas já vão estar protegidas para alguns tipos de HPV, é importante dizer. São vários tipos? São vários tipos de HPV e a vacina que está no mercado, que é distribuída e é o que tem realmente disponível, cobre alguns tipos de HPV. Mas são os tipos mais importantes, são os tipos mais prevalentes, mais frequentes e mais envolvidos nas lesões. Portanto, sim, a vacina vai fazer um efeito, sim, as meninas têm que procurar ser vacinadas, as mães dessas mocinhas precisam procurar, as vacinas estão sendo distribuídas na rede, de graça também. E o que se deseja, é desejável realmente, que os meninos também sejam vacinados, porque a transmissão é sexual, como eu disse. Olha, mas não se fala quase disso. Na verdade, muitos países já estão buscando isso, realmente inserir no programa público a vacinação para os meninos. Óbvio que nós estamos falando aqui de uma vacina que para os meninos ainda não é oferecida gratuitamente, que a população-alvo mais importante já está sendo atingida, e isso é importante dizer. Mas já se fala, já se ventila que seja necessário, inclusive, que os meninos sejam protegidos, para que a cadeia de transmissão seja quebrada. E a proteção seja completa, né, de todos os agentes que, de alguma maneira, podem propagar esse vírus, é isso? Exatamente. Agora, Kátia, a gente tem campanhas também de HPV nas escolas e tudo. Às vezes as crianças não querem, os pais ainda têm aquele preconceito de dar uma febre, se sentir mal. Isso realmente tem que ser combatido, né? É preciso fazer essa proteção que no futuro pode significar a própria vida daquela criança que vai ser uma mulher algum dia. Você falou uma coisa muito importante. Todo fato novo gera preocupação, gera insegurança. E aconteceu isso com a vacina contra o HPV. Foi um fato novo de uns tempos para cá. E aí se criou uma ideia de que daria efeitos colaterais, né? A mídia, de certa forma, divulgou isso, mas a gente precisa ter a consciência de que ela é segura, que ela cumpre o seu efeito e que vai cumprir um efeito em quebrar essa cadeia contra o câncer de colo de útero em um espaço de tempo, e que as nossas meninas, os nossos filhos precisam ser vacinados, as nossas meninas precisam ser vacinadas. Para o Outubro Rosa, especialmente, vocês estão programando algo especial? Sim, todos os serviços de saúde nas esferas municipais, estaduais e federais se mobilizam. E órgãos que não são de saúde aderem a essa campanha, iluminam seus prédios de rosa para lembrar, é uma lembrança. Programação especial, sim, todas as unidades estão lançando esse seu programa, aumentando o contingente de vagas, né, oferecidas nesse período, porque realmente o outubro se torna um período de muito movimento nessas unidades. Justamente porque é chamada a atenção para o tema, né? Que bom, e que possa ser diluído ou intensificado em todos os outros meses do ano. E, por exemplo, no município existe um programa forte de saúde da mulher que está fazendo o lançamento de sua campanha essa semana também. E, sim, os movimentos em todos os órgãos são em favor disso, de aumentar o acesso dessas mulheres ao serviço e fazer o seu preventivo, o seu Papa Nicolau.
Olha, eu conversei com a Kátia Torres, ela é diretora de ensino e pesquisa da Fundação SECOM. Muito obrigada pelas informações. A gente tem que realmente falar desse tema para estimular as pessoas para que procurem. É tão simples, né? E pode significar a vida de uma pessoa, né? O sofrimento de uma família inteira que pode ser evitado, né, Kátia? Exato. Então, assim, é muito fácil. É combater realmente o preconceito que, infelizmente, algumas mulheres ainda têm em fazer o exame, né? Em procurar um ginecologista. Infelizmente, ainda tem esse tipo de preconceito. Mas que isso pode significar uma vida mais prolongada, uma vida mais encurtada, sem motivo nenhum, né, Kátia? Exatamente. Então, a gente está aqui para falar disso. Procurem, olhem suas mamas, façam seu exame Papa Nicolau e vamos seguir com a vida para frente. Obrigada, Kátia. Até a próxima. E durante todo esse mês de outubro, o programa da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas atenderá nas delegacias especializadas em crimes contra a mulher, nos bairros Parque 10 e Cidade de Deus. O atendimento nos 2 locais faz parte da programação da campanha Outubro Rosa. A gente volta então a falar com o Márcio Azevedo, que está agora no Eldorado, traz os detalhes para a gente. Não é isso, Márcio? Que serviços estão sendo aí oferecidos às mulheres? Até quando elas vão ter esse atendimento, hein, Márcio? Oi, Dani, olha, só para deixar claro para a mulherada e também para os homens, que esse atendimento também é para eles, tá? Além das mulheres, o atendimento é o atendimento normal que a Justiça Itinerante tem. Eu estava conversando aqui com a Edna, que ela é uma das conciliadoras, ela estava esclarecendo justamente isso. Eu perguntei, Edna, vai ser só para as mulheres, uma vez que a gente está no Outubro Rosa, ela estava explicando que não, né, Edna? Qualquer pessoa que tiver problemas aí, seja civil ou essa parte de litígio, separação, pode procurar, independente de ser homem ou mulher. O fato é que vocês estão aqui por conta do mês, mas ele está próximo para esse público feminino, né? Bom dia. Bom dia, querido. Realmente, a Justiça Itinerante ela vai estar atendendo de segunda a sexta, do horário das 8 até as 14 horas, né? Até o dia 30 desse mês, né? Posterior a isso, nós vamos estar atendendo no bairro da Alvorada, no Promenade Dom Bosco. Nossos serviços oferecidos são pensão de alimentos, cobrança de dívida até 20 salários mínimos, que dá em torno de R$15 mil, né? Reconhecimento voluntário de paternidade, reconhecimento e dissolução de união estável e demais outros serviços, orientações jurídicas, todo esse serviço prestado pela Justiça Itinerante nós vamos estar atendendo nesse período. Qualquer pessoa que esteja com esse problema, principalmente pensão de alimentos, que pai ou a mãe precisam regularizar, nos procure. Nós vamos estar prestando esse serviço nesse período. Bom, aí, na verdade, vocês estão aqui próximo da delegacia porque, principalmente essa questão de pensão alimentícia ou qualquer outra coisa relacionada, passa por aqui, violência doméstica, então imagino que já vai ser tratada aqui e vocês já vão tentar resolver a situação para essa mulher. Com certeza, né? Justamente devido à localidade, né, de estarmos aqui atendendo, há essa facilidade. Na verdade, a Justiça Itinerante é isso, né? Tem o objetivo de levar a justiça mais próxima, principalmente atender a população carente. Só reforçando, vai ser de que horas a que horas até quando? Vai ser das 8 até as 14 horas, de segunda a sexta, até o dia 30 desse mês. Lembrando, quais documentos básicos as pessoas que virem procurar que tem que trazer? Os documentos básicos, né? Identidade, CPF, comprovante de renda, caso envolva menor, certidão de nascimento, divórcio consensual, certidão de casamento. Para aqueles casos de dívida cobrada a mais, a pessoa está questionando, o que tem que trazer também? Tem que trazer, no caso, se for um cheque, né, o cheque, se for uma duplicata, né, documentos que comprovem, né, que realmente houve esse problema jurídico. Aí, dependendo do caso, já pode sair daqui com a resolução, com a decisão do juiz, né, que tem um juiz que participa também, né? Sim, o nosso coordenador, doutor Alexandre Novaes, né, com certeza, né, já sai com toda essa parte legalizada, por isso que justamente é uma justiça rápida e célere, né, devido ao processo. Edna, muito obrigado pelas informações, Dani, é isso. A gente já sabe que eles atendem em vários bairros da cidade, como ela falou, mês que vem já vão estar no Promenade Dom Bosco e ela cada mês fica passando. Esse mês justamente pela questão do Outubro Rosa e aqui tem esse público muito diferenciado que procura a Delegacia da Mulher aqui no Eldorado, que é a delegacia principal que atende os crimes contra a mulher. Também tem uma lá na Cidade de Deus, mas eles colocaram o ônibus para justamente facilitar. E como a gente disse no início, não só você mulher, mas você homem que precisa resolver problema aí de dívida, que você não está reconhecendo a cobrança, você está sem receber até R$15 mil, pode procurar aqui a unidade da Justiça Itinerante, que eles já vão tentar resolver seu problema. Se não for da alçada deles, eles com certeza vão dar um direcionamento para a vara certa, para o caminho certo que você precisa buscar para resolver esse problema junto à Justiça. Dani. Márcia Azevedo dando informações aí de serviço para a gente, utilidade pública. Obrigada, Márcia. Até a próxima.
Olha, o deputado Serafim Correia, do Partido Socialista Brasileiro, anunciou apoio dele à candidatura do Marcelo Ramos, do PR, no segundo turno das eleições para prefeito. O anúncio foi feito depois de uma reunião com a direção municipal do PSB. Vamos ver o que o Serafim falou sobre esse apoio. O partido reuniu a sua executiva, bem como a mim e a professora Cristiane Balheiro, nossa vice. Chegamos à conclusão que 65% da cidade decidiu que quer mudança e 35% desejam a continuidade. Discutimos, entendemos, que, com todo respeito pelo atual prefeito, mas entendemos que a melhor escolha para Manaus era o candidato Marcelo Ramos. E nós colocamos 5 condições para apoiá-lo, 5 medidas que estão na nossa proposta de governo. Primeiro, o brasão volta a ser o símbolo oficial da prefeitura. Segundo, integração temporal plena. Terceiro, transparência total com todos os dados na internet. Quarta, meia na catraca. E quinto, tirar do SPC Serasa o nome daqueles amazonenses, daqueles manauaras que estão prejudicados e que hoje não podem comprar. E eles são de baixa renda. Serafim Correia ficou em 5º lugar no primeiro turno, teve mais de 113 mil votos na disputa para a prefeitura. O terceiro colocado na eleição para a prefeitura de Manaus, o deputado Silas Câmara, do PRB, também já se posicionou ontem que vai apoiar a chapa formada por Marcelo Ramos e Josué Neto. Esse assunto eu converso agora com a Adriane Diniz, ela também está ao vivo na 93.1 e agora conversa com a gente aqui no Manhã Não É, não é isso, Adriane? Isso mesmo, dia. Daniela. Olha, Bom todo dia. mundo de rosa hoje, né? E uma alusão aí ao Outubro Rosa. Não foi combinado, mas... Eu já fiz, porque eu sabia que eu ia ter entrevista aqui sobre o Outubro Rosa, que a gente acabou de fazer com a Kátia Torres, diretora do SECOM, e eu vim de rosa justamente por isso. A Adriane foi uma coincidência aí, mas uma feliz coincidência. Adriane, vamos falar então de política. Ontem a gente estava conversando sobre esses apoios, né? A gente esperava que esses apoios fossem definidos até o fim de semana, vieram até mais cedo do que a gente imaginava. Serafim e Silas já se posicionaram em apoio ao Marcelo Ramos. Esses apoios já eram até esperados, principalmente de Serafim Correia. Não ouvi o que ele disse, mas vi que ele estava dando alguma declaração ainda há pouco aí no Manhã no Ar. E, Daniela, a relação deles é bem próxima há muito tempo. O Marcelo Ramos foi secretário da gestão de 2004 a 2008 de Serafim Correia. Ele foi superintendente de transportes urbanos. Além disso, Marcelo pertencia ao PSB, partido de Serafim, inclusive disputou o governo do estado na última eleição nesse partido. E durante os debates já eles se mostravam muito próximos, um elogiando as propostas do outro. E ontem houve o anúncio oficial. Marcelo Ramos e Serafim Correia estão juntos nesse segundo turno e a contrapartida para esse apoio político, já que Serafim ficou em 5º lugar na votação e teve mais de 113 mil votos, ele fez algumas exigências, né? Uma delas é que retire o nome do SPC Serasa de cerca de 300 mil pessoas contribuintes que estão lá por atraso no IPTU. Outra exigência foi a meia entrada na catraca, no transporte coletivo, a integração temporal, garantir essa integração e também ainda a domingueira, né? E o Serafim, no seu discurso, disse que respeita os dois candidatos, mas considera que essa é a melhor opção para Manaus. Ontem também houve uma confirmação de Silas Câmara, que foi o terceiro colocado nessa eleição. O Silas teve mais de 115 mil votos. A confirmação do apoio político dele foi feito pelo Omar Aziz, que faz parte desse mesmo grupo político atual, dessa coligação. E, de acordo com esse apoio, vai ainda haver um evento na quinta-feira oficial para oficializar esse apoio, mas ele já fez algumas exigências, como, por exemplo, o Ronda no bairro municipal, que era uma proposta de campanha de Silas. Marcelo se comprometeu em assumir essa responsabilidade, assim também como apoios a eventos evangélicos, como a Marcha para Jesus. Enfim, esses dois apoios já estão confirmados e aí fica nessa expectativa, né, se vai haver o voto migratório, se vai haver a transferência desses votos
para Marcelo Ramos. José Ricardo, que foi o quarto colocado nessas eleições, teve mais de 113 mil votos, não se posicionou, né? Diz que vai ficar neutro, não vai ficar nenhum dos dois lados, porque considera que os dois candidatos que disputam o segundo turno agora pertencem ao mesmo grupo político que já governa Manaus há 34 anos. Então, esses são os apoios já definidos. Ontem, o prefeito Arthur Neto, candidato à reeleição, fez uma publicação no Facebook falando sobre isso indiretamente, né, e disse que ele não está disposto a negociar secretarias em troca de apoio político. Adriane, agora foi bem inusitado ontem esse assunto, né? Porque a imprensa, inclusive, não foi chamada. Você falou que quinta-feira será o anúncio oficial do Silas Câmara. Ontem também não era para ter sido do Serafim, ninguém foi chamado. Quando a gente viu, já estava... essa foto que a gente mostrou agora para quem acompanha a gente pela TV, ela já estava sendo publicada nas redes sociais. A princípio, parecia que era uma reunião interna entre eles. Eles se acertaram ali muito rapidamente e aí, sempre integrantes da própria imprensa, dos próprios coligações ali participam, acabaram publicando e nós, jornalistas, corremos atrás rapidamente para dar essa informação, né? Mas, assim, não chegou a ser marcada uma coletiva para esse anúncio oficial. Parece, a impressão que a gente teve é que foi marcada uma reunião para fechar. Ontem tinha essa reunião rápido, marcada, né? Mas não com a presença da imprensa, né? A gente hoje seria o anúncio oficial, mas acabou vazando ontem à tarde mesmo, no fim da tarde, né, Adriana? A princípio, a reunião era uma reunião interna do exatamente. PSB, que iria definir que posicionamento iria tomar ou não. Já definiram, já acertaram tudo, já tiraram foto fazendo pose com um ao lado do outro. Já no caso do PT foi a mesma coisa. Havia uma reunião marcada, interna, para definir e se manteve essa decisão de ficar neutro durante essa eleição. Há quem diga que a neutralidade beneficia quem está à frente. Por outro lado, na configuração nacional, PT e PSDB não costumam caminhar juntos. E a gente não sabe também quantos efetivamente desses votos são transferidos diretamente. A gente chegou a conversar na segunda-feira aqui com o Elson do Carmo, que é cientista político, todos nós, pelo jornal, pela rádio e TV, e ficou muito claro quanto o número de votos brancos, votos nulos e abstenções cresce no segundo turno, né? Então a gente não sabe efetivamente quantos desses votos vão migrar para um dos dois candidatos, para qual candidato e para efetivamente vão ser votos válidos ou quantos serão votos desperdiçados porque a pessoa simplesmente não quer nem uma pessoa nem outra. Isso talvez as próximas pesquisas de opinião possam dar algum encaminhamento, algum caminho para a gente. Até agora a gente não sabe como é esse voto, se existe de fato esse voto migratório, né, Adriane, a partir do apoio. Verdade, Daniela. E o fato é que são muitos votos. Se a gente somar aí Serafim Corrêa, Silas Câmara e José Ricardo, dá 35% dos votos válidos nessa primeira fase da eleição. Esse é o mesmo quantitativo que deixou o Arthur na frente da disputa eleitoral, 35% dos votos também. Marcelo tem 24%. Então, muda completamente o cenário. Os eleitores desses três candidatos mudariam o resultado dessa eleição no segundo turno. E, Daniela, uma observação que foi destacada no jornal A Crítica, na coluna Sinão, é que desde que se tem segundo turno, se permite ter segundo turno aqui em Manaus, uma única vez o segundo colocado no primeiro turno conseguiu recuperar essa diferença, que foi lá em 2004, quando Serafim Corrêa venceu a eleição em cima de Amazonino Mendes, né? Ele tinha uma diferença no primeiro turno de cerca de 110 mil votos e conseguiu no segundo turno ultrapassar Amazonino com mais de 25 mil votos. Essa foi a única vez em que isso aconteceu, por isso esses apoios são tão procurados e tão importantes nesse momento. A gente continua falando de política, mas agora política nacional. Saiu ontem uma pesquisa que aponta que o governo Temer é desaprovado por 55% da população, um número bastante alto, mas já era de se esperar. Não tem grandes surpresas aí, né, Adriane? Esse número, inclusive, se repete, né, muito próximo da última pesquisa sobre a popularidade dele. Ele está com 55% de eleitores que desaprovam a sua gestão, já 28% aprovam, e antes era 31% a aprovação dele na última pesquisa. Agora chega a 28%, reduziu, e essa desaprovação, que antes era de 53%, está aumentando. Daniela, acredita-se que isso pode estar relacionado às reformas que estão previstas, né? Como, por exemplo, a reforma previdenciária, que mexe bastante no bolso do brasileiro. Então, isso pode surtir um efeito bem negativo para Michel Temer. E tem também essa medida provisória da educação recente, que gerou uma repercussão também muito negativa. Então, acredita-se que esse índice de desaprovação que tem aumentado pode ter influência dessas medidas que são bem impactantes que o presidente Michel Temer tem tomado. Essa pesquisa foi feita pelo CNI-BOP
Ibope e testou também a popularidade de Michel Temer. Ele está com 14% das pessoas entrevistadas disseram que o governo é bom ou ótimo. 34% disseram que é regular, já 39% consideram ruim ou péssimo. Foi avaliado também a maneira de governar, que foi aí onde houve essa rejeição aí de 55%. 26% dos eleitores, em um outro módulo da pesquisa, confiam no presidente e já 68% desconfiam dessa gestão. Foi feito também um comparativo com a gestão de Dilma Rousseff, se era pior ou melhor, né? E aí o índice, 24% dos entrevistados dizem que o governo Michel Temer tem sido melhor que o governo da petista. Essa pesquisa foi divulgada ontem pelo Ibope e mostra esses números nacionais, né? Essa pesquisa foi feita nas capitais do Brasil. Já é de se esperar, né? De fato, existe uma melhoria bastante significativa na economia, pelo menos os empregos aí não estão sendo desperdiçadas vagas como estava realmente no ano passado ou no início desse ano. Existe também uma calmaria política, embora, claro, os grupos de apoio a ex-presidentes continuem atuando, mas existe uma certa estabilidade, então já era de se esperar que fosse melhor avaliado do que estava, né, nos últimos meses o governo da presidente Dilma. E esses 68% de desaprovação também são esperados, né, Adriane? Porque ele não foi eleito de fato nas urnas, ele era vice e acabou assumindo. E aí, quando não há essa efetivação, o desejo das pessoas em colocar ali o administrador, nesse caso principal, o administrador do país, né, já existe uma certa desconfiança, porque foi indiretamente que ele acabou chegando ao cargo. Você concorda? Além de ser uma questão de ter sido eleito de uma forma indireta, já que ele assumiu depois do impeachment, tem a questão também de fazer parte do governo anterior. Ele era vice-presidente. Então, você, quando se todo mundo colocar todo mundo no mesmo grupo, acaba tendo esse índice de desconfiança muito alto, né, de 68%, porque o PMDB era aliado do PT em todos os últimos anos todos de gestão e ocupava o lugar ali de vice, trabalhou para a campanha, fazia parte diretamente, tinha ministros ocupando cargos no governo da petista. Então, existe também essa questão de muita gente considerar que é o mesmo grupo político, apesar de ter acontecido um processo de impeachment e ter tido um desligamento recente, mas eles estavam juntos antes, Daniela. Então, isso também pode fazer com que as pessoas desconfiem das intenções, do que vai ser feito a partir de agora. O fato é que tudo é muito novo e a gente fica na expectativa e na torcida para que as coisas melhorem. Sem dúvida nenhuma. Obrigada, Adriane. Boa quarta-feira para você e para todo mundo que acompanha a gente pela rádio nesse momento. Obrigada, Daniela. Até já. Tchau, tchau. Olha, são 7h03, a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com as informações de trânsito ao vivo, direto do RC Coop para você. E também hoje tem quadro de economia. O que fazer para tratar bem aí o seu pet, seu bichinho de estimação, sem gastar muito dinheiro. A gente mostra como para você já já. Até já.